Foi 3, 2, 1. Senhoras e senhores, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos de novo, novamente, outra vez ao DubaiCast. Estamos hoje com Ana Stokes. Uma honra receber aqui a nossa jornalista, escritora, autora de vários livros, que vai nos contar, dentre outras histórias, como é morar no Japão, como fazer para você escrever o seu livro, você que tem esse sonho. A nossa querida convidada irá nos falar sobre isso. Então, Ana, muito obrigado pela tua presença. Espero que seja uma conversa bem legal aí, viu? Um prazer estar aqui. Oi, gente. Oi, pessoal. Tenho certeza de que vai ser muito interessante essa nossa conversa de hoje. Com certeza vai ser. Pessoal, esse episódio é patrocinado pelos meus amigos da Vidal Imóveis, que já falei uma... Perdão, já falei uma vez, já falei duas. É a imobiliária que eu tenho de parceiro lá em Tramandaí, a capital das praias, seja para comprar, para vender, para investir. Todo e qualquer tipo de negócio imobiliário eu faço com a Vidal e também indico aos amigos aí que estão olhando esse podcast, são na figura aí do Jonatas e do Paulo, de toda a equipe lá, são pessoas extremamente sérias, são muito legais. Tem bons negócios lá no litoral através da Vidal. Através desse banner aqui, vocês podem entrar em contato. Tem o número dele, vocês podem pedir aí nos comentários, qualquer lugar. Enfim, a gente não é de hoje que eu conheço eles, são pessoas extremamente confiáveis e tenho certeza que vão suprir todas as necessidades, seja de investimento, de moradia, uma casa no litoral, enfim. Que vocês precisarem referente a imóveis no litoral, vocês contactem a Vidal Imóveis dos meus amigos Jonatas, tá bom? Ana, pra gente começar, tu foi uma pessoa que morou no Japão, né? E eu acho que é um gancho bem legal da gente começar, porque é um país muito querido entre os brasileiros, tem uma comunidade muito grande aqui também, né? Não só São Paulo, né? Todo mundo fala da liberdade, enfim. Mas é um país muito legal. E como é que foi essa experiência? Como é que tu foi parar lá? E o teu início de carreira aqui no Brasil? Enfim, fala um pouquinho desse teu início aí pra galera, quem ainda não te conhece, para que te conheça também, né? Então, essa história é bem engraçada até, porque desde sempre, assim, eu sempre fui muito deslumbrada com a ideia de sair do país, de viajar, de conhecer outras culturas. E quando eu tinha por volta de 15 anos, eu me apaixonei completamente pelo Japão. E eu entrei assim num negócio, primeira vez que eu ouvi o idioma japonês, eu achei lindo e eu quis estudar. E conforme eu ia estudando japonês, eu ia conhecendo mais sobre a cultura, via desenhos, mas via mais novelas, ouvia música japonesa e eu comecei a desenvolver essa vontade de ir morar no Japão. Só que eu tinha 15 anos, não tinha como eu ir para o Japão. Nem se meus pais pudessem me sustentar no Japão naquela época, eles não aprovavam mandar a filha de 15 anos para o outro lado do mundo. Então, assim, eu tava numa situação em que eu não tinha como ir para o Japão, mas eu não desisti desse sonho. E eu fiz a única coisa naquela época que realmente estava no meu controle, que era aprender japonês. Eu tinha essa clareza de que se eu soubesse o idioma, uma hora ou outra daria certo e eu iria para o Japão. E aí eu terminei a escola, eu entrei na faculdade de jornalismo na PUC, continuei estudando japonês. Quando eu tinha ali uns 20 anos na PUC, estudando jornalismo japonês, surgiu uma oportunidade de um intercâmbio no Japão, porque a PUC tem uma parceria com uma universidade em Tóquio. E eu fiquei super empolgada com essa ideia e eu fiz toda a minha inscrição. Eu já estava falando japonês nessa época. E quando eu fui processar a minha inscrição, eles me falaram que eu não poderia tentar porque eu não falava inglês. Imagina só, eu tinha dedicado anos ali desde os 15 para aprender japonês, esqueci completamente o inglês, falava japonês, queria ir para o Japão, um país que as pessoas não falam inglês, e eu fui barrada porque eu não sabia inglês. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Quando eu estava no último ano da faculdade, surgiu uma outra oportunidade. Algumas prefeituras no Japão estavam contratando brasileiros para trabalhar com. Era para organizar eventos, fazer tradução, e era o JET Program. E eu fui me inscrever no consulado aqui em Porto Alegre. E o consulado super me deixou assim com as expectativas muito altas. Eles falaram: não, tu tá se formando em jornalismo, já fala japonês, vai dar tudo certo. Tinha uma cidade lá que estava contratando, que era irmã de Porto Alegre, ainda tinha mais esse esquema. E eu fiquei super empolgada, fiz entrevista, arrumei papelada, fiz tudo para no ano seguinte, quando eu me formasse na faculdade, eu iria para o Japão.
E aí eu iria, se desse tudo certo, eles iam pagar passagem, moradia, eu ia chegar lá com emprego, a vida estaria resolvida. E aí fiz tudo isso, fiquei esperando o resultado. Passou um tempo, chegou o dia do resultado, nada do consulado me ligar, e eu esperando. E aí eu liguei para o consulado, eles falaram que iam checar as informações, iam ligar de volta. E aí, meia hora depois, eles me ligaram e falaram: olha, Ana, é o seguinte, você não foi selecionada, sinto muito. Bah. E aí, aquela era a minha chance de ir com tudo pago, emprego garantido. Desliguei o telefone assim, eu comecei a chorar. E eu lembro que eu corri até minha mãe chorando, eu abracei ela e ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu guardo até hoje, e hoje eu guardo assim para minha vida, que é quando uma coisa não dá certo, é porque outra melhor está por vir. E isso porque na história de vida da minha mãe, isso aconteceu muitas vezes de uma coisa dar muito errado e outra melhor acontecer depois. Então ela tem essa crença. E ela me passou isso e eu me agarrei àquilo de que ela tinha razão, se não deu certo daquele jeito, ia dar certo de outro jeito. E aí, no ano seguinte, 2014, eu me formei na faculdade. Como essa vaga não deu certo, eu comecei a me organizar para ir sozinha, fazer um intercâmbio lá e veio ajuda de tudo que é lado. Minha avó tinha uma poupança desde que eu nasci, que pagava passagem, pagava escola. Meus pais já estavam mais abertos a me ajudar a ir para o Japão, porque eu já estava terminando a faculdade e tudo mais. Fiz estágio, juntei dinheiro, comecei a vender texto na internet, já comecei a ganhar ali um salário mínimo escrevendo para blogs. Eu fui super encarnada nisso para conseguir ganhar um dinheiro que pudesse me ajudar a ir para o Japão e também enquanto eu fosse estudante lá. E aí deu certo. Em 2014 eu fui para ficar um ano como estudante, mas eu sabia que eu queria morar lá. Então eu tinha que resolver minha vida, eu não podia ir embora em um ano. Quando deu 6 meses que eu estava lá, nessa época a escrita ainda não estava na minha vida. Eu tinha muita vontade de escrever um livro, mas com toda essa história de ter esse sonho de ir para o Japão, isso ficou de lado. Então, eu fiquei lá no Japão, eu arrumei um emprego para ser repórter de uma revista brasileira. E foi na total cara de pau. Quando fiz 6 meses de Japão, eu comecei a pesquisar. Encontrei uma revista para a comunidade brasileira. Como você falou, tem muita gente lá, são cerca de 200 mil brasileiros. Caramba. Isso. E aí eu me tornei repórter dessa revista. Eu encontrei a editora-chefe, mandei uma mensagem: oi, eu sou jornalista, eu moro em Osaka, eu falo japonês, eu quero um emprego. Foi basicamente isso. E ela gostou de mim, ela começou a me dar trabalhos, assim, freelancer para revista. E quando terminou meu intercâmbio, que eu teria que voltar para o Brasil, eu falei para eles: vocês me contratam ou eu vou ter que voltar para o Brasil. E aí eles me contrataram, eu virei repórter nessa revista. E daí eu fiquei 5 anos sendo repórter dessa revista. Foi nesse meio tempo que a escrita entrou na minha vida. E aí essa história ela é interessante também, porque durante muito tempo meu sonho foi ir para o Japão. Aí chegou um momento que eu realizei 7 anos sonhando em ir para o Japão, e aí eu realizei. Quando eu estava morando em Osaka e já trabalhando na revista, eu me mudei para um apartamento compartilhado que tinha vários estrangeiros. E eu fiz um amigo americano que ele era meio coach, ele tinha um jardim de infância que ensinava inglês para as crianças japonesas, era bem legal. E como ele era meio coach, assim, de motivar as pessoas, um certo dia eu estava lá na cozinha compartilhada que tinha com esse amigo, e ele me perguntou qual era o meu sonho. E aí eu travei. Eu comecei a pensar: poxa, o meu sonho era morar no Japão. E agora eu realizei meu sonho, eu não tenho mais um sonho. E aí eu me dei conta de que a vida não tinha acabado porque eu tinha ido para o Japão. Eu precisava ter um novo sonho e foi nisso que essa vontade antiga de escrever um livro, de trabalhar com literatura, ela ressurgiu ali. E no ano seguinte, foi em 2017 que eu me aventurei a escrever o meu primeiro livro. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar na questão da escrita e dos teus livros, mas, por exemplo, duas perguntas que eu fiquei curioso. Tu estudou por conta o japonês, né? Em uma época onde não se tinha tanta informação assim, né? Hoje na internet tem cursos a torto e direito, né? Como é que foi tu estudar japonês? Como é que é essa língua, assim, para quem não tem
vivência mesmo, né? Para quem tá aqui do lado de cá, do Brasil, e não tem vivência lá, como é que é o japonês? Essa é a pergunta que eu te faço. E uma outra coisa também sobre morar no Japão. Alguma curiosidade? O que que tu acha que é legal de ter morado lá? Alguma coisa, algum perrenguezinho, assim, alguma coisa que quem tá aqui ouvindo e olhando e, porra, um dia eu sonho em morar no Japão também. O que que essa pessoa pode tirar da tua experiência também? Essas duas perguntas acho que é interessante falar pro pessoal. Primeiro, sobre o idioma, eu acho que eu vou dizer aqui vai ajudar quem quer aprender um idioma, seja japonês ou não. Eu entrei no curso de japonês que era 2 vezes por semana a aula, era pouco tempo. E aí, o que aconteceu é que eu ficava muito frustrada porque eu queria falar e eu ainda não tinha essa habilidade de falar, não conseguia formar uma frase. Eu assistia novela japonesa com legenda em japonês, mesmo quando eu não tinha capacidade de entender metade. Mas eu pausava, eu anotava todos os vocabulários, eu fazia listas, enchia cadernos e chorava em cima dos cadernos, porque era muito difícil, é um idioma difícil. Imagina, são 2.000 ideogramas para decorar, então era difícil. Mas aí chegou um momento em que eu estava tão frustrada com o fato de que eu não ia para o Japão e estava difícil aprender o idioma, que eu trouxe o Japão para dentro de casa. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Foi o que eu fiz. E eu comecei a jogar jogos online de japoneses, eu fiz amigos japoneses na internet, a gente ia pro Skype naquela época e ficava conversando. E aí foi até engraçado na aula de japonês, porque chegou um momento que quem falava japonês de fato era a professora e eu. Porque os meus colegas, eles conseguiam ler e eles conseguiam entender a professora, mas ninguém tinha desenvolvido a fala. Era muito difícil formar uma frase. E chegou um momento que eu, que era até a mais ruinzinha ali, de repente eu estava falando com uma certa naturalidade, eles começaram a me perguntar o que eu tinha feito. E o que eu fiz foi isso, trazer o Japão, ter uma imersão ali mesmo dentro do meu quarto, ter uma imersão no idioma para que eu pudesse aprender. Então, essa é uma dica para qualquer pessoa que quer aprender qualquer idioma, você ter essa imersão dentro do idioma, seja japonês ou qualquer outra coisa, isso ajuda muito e foi o que fez diferença assim para eu chegar no Japão já falando. Isso é uma coisa, antes de tu entrar no Japão propriamente dito, que eu até comento com a galera, assim, tipo, muita gente tem o sonho de, uma amiga minha, bah, meu sonho é morar em Barcelona. Mas, pô, a gente tem hoje a informação toda na nossa mão, né? YouTube tem vlogs de viagens, tem dicas de viagens, tem dicas de onde morar, onde comprar ou alugar apartamentos, tem rádios, né, de cada país, né? Então, a gente se inteirar, se conectar com isso é fundamental, né? Acho bem legal tu falar isso, porque é uma coisa que eu falo pros meus amigos também que têm sonho de morar fora, né? Ter essa oportunidade de se conectar com o país de alguma maneira, né? Com todas as ferramentas que a gente tem, porra, Hoje acho. é incrivelmente mais fácil, É. assim, não tem nem comparação. E chegando lá no Japão, como é que é morar lá, a cultura deles, isso aí eu tô curioso para saber também. Teve o fato também de que até eu ir para o Japão eu morava com os meus pais, então eu não tinha independência nenhuma, assim. E aí eu cheguei no Japão pela primeira vez na vida para morar sozinha do outro lado do mundo. Quando eu estava me preparando para ir, as pessoas diziam muito para mim: "Nossa, como você é corajosa, tá indo sozinha para o Japão". Só que eu não tinha esse sentimento de medo. Eu estava realizando um sonho, tipo, eu estava muito feliz que eu ia para lá. Então eu não estava pensando em nada. Quando eu cheguei lá, realmente, assim, é uma cultura bem diferente. Eu tive que me adaptar. Os japoneses, eles são muito de regras. E eu era todo o contrário, assim. Na escola eu tinha cabelo colorido. Eu não queria obedecer nem as regras mais básicas da escola. Eu não queria obedecer. De repente, eu cheguei lá e eu tive que entrar na linha. Aí não foi fácil. Mas teve o fato de que, como eu já falava japonês, eu não tive tanto perrengue, assim, porque qualquer coisa que eu precisasse resolver, eu resolvia. Eu ia na internet, eu pesquisava em japonês, ou eu ligava, ou eu conversava. Eu tenho mais perrengue na Suécia, porque eu não falo sueco do que eu tinha no Japão. No Japão eu era mais independente justamente por ter esse domínio do idioma, e como eu fui me adaptando, eu fui meio que me tornando meio japonesa no processo, de começar a comer de palitinho, gostar, cumprimentar as pessoas assim, virou natural para mim, tipo, todas as palavras que eles usam de educação, assim, que português pode não fazer muito sentido, mas para eles fazem.
eu virei uma japonesa. Até saía de lá, eu ainda estava fazendo assim para cumprimentar as pessoas. Então eu fui me adaptando no processo. Mas não é fácil, é uma cultura diferente, uma alimentação diferente, um idioma bem diferente. Eu Então também, tem que entender como é que o país funciona e se sim. adaptar. Também sou obrigado a te fazer uma outra pergunta. O sushi japonês dizem que é bem diferente do sushi que a gente come aqui no Brasil, né? Como é que é lá? É mais, tipo, a comida é melhor, é pior? Como é que é o sushi de fato japonês comparado ao nosso aqui? Não tem o cream cheese daqui. E aqui é muito salmão e parece que fica no salmão, né? Lá não, lá tem uma variedade enorme de peixe. Mas é engraçado porque às vezes a gente fala das invenções que o brasileiro faz do sushi, mas os japoneses também inventam. Lá tem rodízio de sushi. Um dos meus preferidos era o de salada de milho com maionese. Cara, Dentro da alga, eles têm milho e eles colocam maionese. E tem o sushi de hambúrguer lá, é muito comum. É um arroz, uma carninha de hambúrguer por cima enrolado. Então caramba. eles inventam também, não é assim que o Brasil inventa e o Japão não, eles inventam também. Isso é interessante. Ah, show de bola. Tá, e uma vez que tu tá lá, adaptado e tal, tu tava vivendo o teu sonho, que era morar no Japão. Passado 6 meses, um ano, e tu ficou mais depois, né? Mas aí surgiu, depois dessa conversa, essa ideia de trazer a tua paixão também à tona, que é da escrita, né? Como é que foi o teu primeiro livro e esse processo todo aí? Assim como deu tudo errado para eu ir no Japão, quando eu quis ir para o Japão, quando eu pensei, beleza, vou escrever meu primeiro livro, vou publicar, começou a dar tudo errado também. Essa é a verdade. Porque, como eu sou jornalista e eu era repórter de uma revista, depois eu me tornei colaboradora da BBC, da Record, comecei a fazer matérias para mídia brasileira. Eu tinha muita confiança na minha escrita. Se alguém me perguntasse assim, ó, tu é boa em quê, Ana? Eu ia dizer, a única coisa que eu sei fazer é escrever em malabares. Eu faço malabares também. São minhas duas habilidades. Então, quando eu tive a ideia de escrever um livro, eu não pensei que eu tinha que aprender alguma coisa para eu escrever um livro. É muito comum isso com um escritor hoje também, até um escritor que não é jornalista, que não entende nada disso. O escritor que quer começar, tem vontade de escrever um livro, vou escrever, ele tende a começar sozinho. Ah, vou criar minha história, vou escrever, mas ele não sabe que enredo tem técnica, tem estrutura, construção de personagens não é assim sair criando de qualquer jeito. Tudo isso tem técnica. E o texto literário também, e as técnicas que eu conhecia do jornalismo, elas não se aplicavam ao texto literário. Eu não podia escrever literatura com o que eu sabia do jornalismo. Eu precisava entender como criar uma cena, como desenvolver um diálogo, como descrever, como pensar nos meus capítulos de forma intencional. E eu não sabia que eu tinha que aprender isso. E aí eu criei uma história, um drama, que a personagem morria no final. E saí escrevendo, isso foi 2017, eu produzi 400 páginas e um pouco mais até. E aí eu mandei esse livro para vários amigos que eu conheço, que são leitores, que gostam do gênero, e eles receberam o livro assim, muito empolgados. Nossa, Ana, que legal escrever um livro, vou ler. Só que depois dessa empolgação inicial, eu ficava sem resposta. Ou eles não liam, ou eles começavam a ler, eles não terminavam. Passava uma, duas, 3 semanas, um mês, dois. Daqui a pouco vinha alguém me dizer: terminei o livro, gostei. Mas era um elogio que eu ficava pensando, será? Se tivesse gostado mesmo, tinha lido mais rápido, teria me dado um elogio com mais empolgação. Mas aí não caiu a minha ficha. Eu tive uma ideia de uma fantasia. Na época eu estava morando em Hamamatsu, que é uma cidade que tem 10 mil brasileiros. Eu via muitos estudantes brasileiros saindo da escola. Tem escola brasileira nessa cidade, inclusive. E eu tive uma ideia. A cidade tem uma caverna antiga. Eu criei personagens que eram adolescentes no Japão. Eles iam passar por um portal na caverna, iam para o mundo paralelo. Só que eu criei essa história do mesmo jeito que eu criei a primeira no ano anterior. Eu simplesmente inventei mais ou menos ainda, saí escrevendo. Fim de 2018 eu tinha mais 400 páginas. Eu tinha 2 livros inteiros, totalizando aí umas 900 páginas. E aí eu pensei, beleza, vou testar essa obra e vou publicar. De novo, peguei minha fantasia, fui lá nos meus amigos leitores, devoradores de livro, passei para eles e fiquei esperando. Não, essa fantasia eu tenho confiança, agora eles vão devorar, vai dar tudo certo. Aconteceu a mesma coisa, se não pior.
porque era uma história que tinha um universo novo, criado do zero, tinha um vocabulário próprio, tinha criaturas. Eu vi a minha mãe cochichar para minha irmã que o livro era um pouco complicado. A minha mãe tentou ler, a minha irmã tentou ler, e ele era complicado, só que eu não tinha essa noção. E aí eu comecei a pensar, tá, ou tem alguma coisa errada com as pessoas que eu tô mandando o livro, ou tem alguma coisa errada comigo, não é possível. E aí eu fui atrás de uma ajuda especializada, eu encontrei uma senhora que trabalhava em editoras pequenas, prestava serviço para autores, e eu passei essa minha obra para ela analisar e me dizer o que, que ela achava. E eu fiquei ainda pensando, não, eu tenho confiança no meu livro, ela vai me dizer que o público é errado, que eu tenho que achar meu público e tal. Aí a gente marcou uma chamada e ela começou assim, olha, ela detonou o meu livro. Ela falou todos os problemas que tinha ali no enredo, nos personagens, no texto. Ela disse que os personagens pareciam todos iguais. E ela foi me explicando as coisas, eu fui ver que ela tinha razão. E ali naquele momento, como o Flávio Augusto gosta de dizer, foi um ponto de inflexão ali, porque eu podia ter ignorado tudo que ela falou. Não, não acredito, eu confio no meu trabalho. A J.K. Rowling foi rejeitada, o Stephen King foi rejeitado. É normal ser rejeitado, eu vou publicar do jeito que tá e vai dar tudo certo. Eu poderia ter tido essa postura, mas eu não tive. Eu pensei que ela tinha razão e eu realmente não tinha estudado nada sobre esse assunto. Começou a cair a minha ficha que eu precisava estudar essa técnica de enredo e texto para eu escrever um livro, e aí eu resolvi recomeçar do zero. Eu abandonei aqueles 2 anos de trabalho, eu abandonei aquelas 2 obras, assim, eu fiquei no fundo do poço mesmo, depois de todo esse tempo de dedicação, mas eu aceitei. E é engraçado porque hoje, como professora de criação literária, já aconteceu de eu ter que dar essa notícia para alguém. Esse ano mesmo teve um escritor que publicou na Amazon sozinho, assim, impecável, capa bonita, bem diagramado, e ele queria uma opinião, insistiu, eu dei uma olhada e eu vi que era um caso de recomeçar do zero, tipo, não tá prendendo atenção, ele não soube escrever, não soube criar uma cena, mas na hora que eu falei isso para ele, expliquei, ele não aceitou, ele rejeitou, ele entrou em negação, falou. Aí ele veio dizer: ah, J.K. Rowling, Stephen King, é normal ser rejeitado. E aí eu fico pensando assim: nossa, é triste ver isso. Hoje no meu Instagram, que é dedicado a escritores também, eu bato muito nessa tecla, porque é uma pessoa que quer tocar piano, ela sabe que ela tem que aprender um instrumento. Você não vai comprar um teclado, um piano e sair batendo nas teclas de qualquer jeito. Não vai dar em nada. Se você quer tocar piano, você sabe, precisa aprender as notas musicais, conhecer o instrumento, aprender a ler partitura, pelo menos. Quem quer aprender piano tem essa clareza. Se hoje você quer pintar um quadro, você tem essa clareza. Se você não tiver um talento natural que fique bonito, você vai atrás de um curso, vai tentar se desenvolver. Mas com o escritor não acontece. A maioria não pensa em estudar essa arte. A maioria, vou fazer meu livro, criei minha história, vou escrever. E aí termina com um trabalho muito amador, passa para as pessoas e acontece a mesma coisa que aconteceu comigo. As pessoas não leem, ou publica e fica sem leitores. Como eu entrei nessa jornada de aprender criação literária, eu já escrevi o meu primeiro suspense, o Oitavo Andar, com essa consciência do processo. Não ficou perfeito, com certeza, mas eu já entendi a estrutura, já entendi a construção de personagens, eu já sabia como conduzir uma cena. Quando eu terminei o Oitavo Andar e eu passei por esses mesmos amigos que receberam os meus 2 livros primeiros e não conseguiram ler, e a minha reputação estava baixíssima, eu passei para eles e foi assim, olha, 2, 3 dias eles vieram me dizer: nossa, Ana, devorei o livro, não conseguia largar, não conseguia dormir até descobrir o que ia acontecer com a história. Eu tive uma experiência totalmente diferente simplesmente por ter aprendido esse processo. Aí eu publiquei na Amazon e eu comecei a receber mensagens de pessoas que nunca me viram na vida, se depararam com o livro, e essas mesmas mensagens empolgantes. Uma veio me dizer que a obra salvou o carnaval dela, outro veio dizer que não conseguia nem trabalhar porque só não conseguia parar de ler o livro. Então eu tive essa outra
experiência. Depois eu publiquei O Diário da Minha Vida Ingrata, que é um livro diferente, porque ele tem os meus gatos como protagonista. Essa história tem a ver com a minha ida para a Suécia também. E eu publiquei O Leão da Casa Azul, que é o meu último suspense. Também tive esse mesmo efeito de realmente criar algo que envolve o leitor desde o início. Para aprender isso, tem que estudar, não adianta. Esse é o grande insight. Eu quero te fazer uma outra pergunta também. Por exemplo, para quem não é do ramo, para quem tem um sonho de escrever um livro, mas não está a par desses processos, desses detalhes, quais são os processos, assim, de maneira simplificada, que uma pessoa pode, para mim, por exemplo, olha, eu quero escrever um livro, o que eu devo observar, quais são os pontos principais, assim, que é o que tu vende, as tuas mentorias, teus cursos, fala um pouquinho desse processo, assim, tem que cuidar o personagem, tem que criar isso, aquilo, enfim, elencar algumas coisas que muitas vezes as pessoas ignoram, mas que faz totalmente, né, faz total diferença no processo final, assim, quais são os detalhes que a gente tem que se cuidar quando a gente tem esse sonho, assim. Então, primeiro, uma história, ela tem estrutura e ela tem um desenvolvimento de conflito. E muitas vezes quem está começando e não sabe o que é um conflito tende a criar um negócio que eu chamo de carro enguiçado. Coloca um conflito na história, um capítulo depois soluciona. Isso gera uma frustração no leitor, porque quando coloca o conflito, parece que vai engrenar, a história agora vai começar, e um capítulo depois se resolveu. Voltou para o ponto em que nada acontece. Aí passa um pouquinho depois, põe um outro conflito, passa mais um pouquinho e resolve. Aí lá no fim da história, como tem o conceito do clímax, que é o momento mais elevado, assim, agitado da história, a pessoa cria um grande barraco. E aí ela fica com uma narrativa que é cansativa, que não engrena. O que precisa entender primeiro é que um conflito ele precisa se agravar dentro da história. É uma coisa que você dá início e ela vai transformando a sua história em um trem desgovernado. O leitor, ele vê que aquilo aconteceu e aquele problema que foi apresentado, ele não vai ser solucionado só lá no final, no fim do livro tem o conceito da batalha final, do clímax, lá é que vai ser solucionado. Então, a situação da história começa a piorar cada vez mais. Aí sim, você tem um livro que envolve o leitor, que faz ele ler até o fim. E o que muitos não entendem é que para você criar isso, você precisa de uma estrutura do enredo. Não é simplesmente pensar nas ideias, mas precisa encaixar as ideias. Tem um marco ali em que você começa o conflito, tem outro marco em que o conflito se agrava. E essa estrutura de enredo, ela tem pontos chaves para você gerar conexão com o leitor, para você trabalhar o desenvolvimento do personagem. Pode reparar nos filmes, nas séries, nos livros que você lê. O personagem, ele nunca termina a história do mesmo jeito que começou. Se ele começou fraco, ele termina sendo o herói. Se ele começou covarde, lá no final ele é corajoso. Talvez ele tenha começado a história com o papel de líder, mas ele é um péssimo líder, ele não sabe ser um líder, ele tem vergonha, ele faz tudo errado. Lá no final da história, ele é o melhor líder que o reino já viu, entende? Não é assim? Tem esse desenvolvimento. E eu sou obrigado a adicionar, antes de continuar, para nós que somos, tipo assim, eu especificamente que sou leigo no assunto, né? O que tu tá falando faz total sentido. Por exemplo, um Harry Potter. Exato. Ele era o guri que apanhava, sofria bullying do Humilhado primo, no humilhado, início, né? vira um bruxo Vira o maior fantástico, bruxo da né? história e o que salva todo mundo, né? Então é bem legal tu falar isso aí, porque a gente que tá Exatamente. assistindo, às vezes não percebe esses detalhes, né? E é bem legal tu citar, mas enfim, continua daí. Sim, aí precisa aprender a fazer isso. Aquele escritor meio gênio que não estuda nada e escreve um livro fantástico, ele consegue pegar essas técnicas de maneira intuitiva. Não é que ele não usa técnica, ele usa, mas ele usa de uma maneira intuitiva. Só que a maioria das pessoas que querem escrever um livro não consegue usar a técnica do enredo e a do texto de maneira intuitiva. Acerta em algumas coisas, mas erra no resto. Aí cria um personagem que começa e termina do mesmo jeito. Não tem esse desenvolvimento, não tem ali um conflito que prende a atenção. Às vezes deixa para agitar a história lá na metade. Hoje em dia, se você quer fisgar o leitor no seu livro, você precisa agitar a história desde o início. Você coloca uma perturbação ali desde o início que vai fazer já o leitor ficar, meu Deus, o que está acontecendo nessa história aqui? Lá na primeira página, ele já fica interessado em ler o livro. É diferente do clássico, porque o clássico, às vezes, ele é lento, às vezes ele é denso, tem uma linguagem mais difícil, mas é um clássico. Se você pegar um clássico hoje para ler sabendo que é um clássico,
você vai insistir, porque você sabe que tem um livro precioso, profundo, que sobreviveu às gerações na sua mão. Agora, se você pegar um livro de um escritor que você nunca ouviu falar, que é de agora, é um primo seu publicou um livro, aí você vai pegar o livro dele para ler e o livro começa chato, aí não tá nada acontecendo ali no início da história, a tendência é largar, entende? Daí tem muita gente que não entende isso, que acha que tem que imitar os clássicos. Mas a literatura mudou, a literatura hoje, em dia, ela é uma literatura que envolve desde o início. Não tem isso aí de demorar para a história começar a envolver o leitor já não é muito comum hoje. Eu quero te fazer uma outra pergunta que me veio na mente agora. Por exemplo, hoje nós vivemos uma ansiedade absurda em função de redes sociais, as pessoas, o que eu digo é a geração TikTok, né? É dopamina, 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 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, enfim. Tu sentiu que isso aí teve alguma influência também na questão literária? Por exemplo, as pessoas estão mais ansiosas, esse fato que tu citou de que tu tem que ter um conflito desde o início para prender o leitor. Tu vê que essa questão tecnológica, essa ansiedade, essa coisa que vem dessa nova geração, isso aí acaba influenciando também na escrita, ou tu acha que é algo que ainda não chegou ou nem vai chegar porque o perfil é outro? Como é que tu enxerga essa questão? Assim? Não, eu acho que até o fato da literatura ter mudado e hoje ela ter essa necessidade de envolver o leitor desde o início é um pouco consequência dessa loucura de mundo que a gente vive hoje. Porque se você pega um livro para ler e ele não está te envolvendo desde o início, qual é a tendência? Larga o livro para fazer outra coisa, vai para as redes sociais, vai para o YouTube, vai para o TikTok, vai ver uma série na Netflix. Então tem isso também. O fato de a gente ter que agitar, que era uma história que tem uma perturbação ali desde o início, não é bem o conflito, mas há uma perturbação. Tem um pouco disso também. Eu acho que tem bastante influência, porque esse mundo virou uma loucura, que as pessoas estão fazendo mil coisas ao mesmo tempo, às vezes parar para ler um livro e se dedicar à leitura sem distrações. Para muitas pessoas isso é um desafio. Para quem está mais habituado a ler, talvez não, mas para quem não está muito, quer começar, é importante começar com um livro que envolva, assim, que seja já intenso desde o começo. Certeza. E umas outras dicas que tu possa dar, assim, a pessoa que está com esse sonho de escrever, além de prender o leitor desde o início, como é que ela desenvolve isso? Quais são os pontos a mais, assim, que a pessoa tem que manter atenção para na hora de escrever o seu livro? Que eu digo muito, assim, no meu perfil também, para quem me acompanha, é a importância de planejar esse enredo antes de começar a escrever. Realmente entender a sua história, como ela vai começar, como vai ser esse desenvolvimento, como vai terminar, entender os pontos da estrutura. E aí você vai começar a escrever sabendo o que você tem que mostrar para o leitor, porque todo capítulo que você escreve é intencional. Eu não posso sair desenvolvendo qualquer cena, qualquer coisa, eu vou desviar da história, eu vou criar um monte de coisa que não tem propósito, eu vou começar a cansar o leitor porque nada acontece, eu estou enrolando ele ali, e não pode ser assim. Eu tenho que criar cenas que vão levar a minha história para o próximo passo. E para eu fazer isso, eu tenho que entender a minha história. Se eu tiver um desenvolvimento superficial e começar a escrever o livro, as chances de travar ali no meio são muito grandes, e aí você não consegue continuar, você fica frustrado, ou você começa a ter ideias, vai mudando o rumo da história, mas aquele início lá que não foi intencional, considerando o rumo da história, ele precisa ser reescrito. Isso é chamado de jardinagem. Tem um escritor arquiteto que faz todo o planejamento e um jardineiro que tem ali uma ideia e tenta desenvolver o texto. Eu não recomendo muito ser jardineiro porque não costuma dar certo, mas quem tem esse estilo tem que voltar ao texto e reescrever. Agora eu vou tomar um outro rumo na minha história, aquele meu início não tá mais fazendo sentido. Então agora que eu sei o rumo que a história vai tomar, eu vou voltar e vou reescrever o início. Mas se você não entende esse processo, não sabe como o enredo funciona, não sabe criar cena, não sabe desenvolver o texto, fica difícil terminar com um bom resultado. A tendência é ficar com o livro amador, aí vai acontecer que nem aconteceu comigo, investimento de tempo, centenas de páginas, aquela expectativa de publicar, e no fim das contas você não consegue nada. E eu vejo muita escritora aí que investe, paga editora, gasta bastante dinheiro no livro e depois não tem retorno nenhum, não consegue nem recuperar o investimento que fez, porque o livro não prende a atenção. Então isso tem que tomar bastante cuidado, com certeza. Agora tu falaste também em relação à editora, né? Na questão burocrática, eu acho que é interessante falar sobre isso também. Ok, eu tenho um sonho, por exemplo, se eu quiser
escrever um livro, obviamente que eu vou comprar um curso da Ana, que depois tu vai falar também, né, dos teus produtos aqui, mas uma vez que eu domine a parte técnica do negócio, que eu consiga fazer isso, ver isso como uma questão burocrática, como um negócio, como um business. Eu sei fazer o livro, eu sei escrever ele, porque eu fiz o curso com a Ana, evidentemente. Mas e depois disso? Quem eu procuro, com quem eu falo, como é que eu faço? Eu procuro uma editora, eu gasto muito, eu não gasto, eu faço online, vendo na Amazon. Como é que funciona esse processo, assim, na outra parte também? Acho que é legal tocar nesse ponto. É interessante falar disso, porque eu vejo também muitos escritores reclamando: eu vou invisto no livro, não rende. Mas, poxa, eu fico pensando como é fácil publicar um livro hoje com relação ao passado. O meu avô, ele era um escritor também, eu só fui descobrir isso depois que eu já tinha escrito meus livros. Meu pai trouxe uma caixa, numa das minhas visitas ao Brasil, ele trouxe uma caixa cheio de cadernos de 40 anos de idade. Ele faleceu antes de eu nascer. E maço de cigarro, coisa que ele escrevia, poesia, letras de música, contos, assim. E um português bem difícil de entender, porque ele era semi-analfabeto, mas ele passou a vida dele produzindo aquele trabalho que o meu pai leu, eu lia, talvez a minha avó, eu não sei se mais alguém leu. E era uma época em que não tinha o que fazer. Se ele quisesse publicar, ele dependia 100% de uma editora. Então, era uma época em que normalmente a pessoa que tem vontade de escrever ficava com uma gaveta cheia de coisas escritas e era isso, morria e o trabalho tá lá para talvez os filhos, os netos verem. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia tem a Amazon, você pode publicar o seu livro sozinho se você quiser. Eu recomendo investir, não é legal, terminei de escrever, vou jogar na Amazon, porque o seu trabalho precisa ter qualidade editorial, ainda que você faça sozinho. Você precisa se preocupar com a capa, com a revisão, com a diagramação. Então é interessante guardar um dinheiro, se você está começando hoje, para investir nesses serviços, deixar o livro bonitinho, publicar, porque o leitor vai bater o olho na capa, na sinopse, e vai decidir se ele lê ou não. E aí, se você tem uma capa amadora, se o sinopse não diz nada, o livro pode ser excelente, mas você já está perdendo o leitor ali na largada. Então, precisa se preocupar também com esse capricho, com a qualidade editorial da obra. Mas hoje é uma. Claro que é difícil conseguir uma editora que vá fazer tudo para ti. É complicado isso, demora, às vezes você submete o trabalho para editoras, demora para até ter um retorno, às vezes o retorno não vem, mas você tem a oportunidade de publicar sozinho, formar o seu público mesmo sem editora, e você tem a oportunidade de pagar para publicar. Quem faz questão de ter livro físico pode investir nisso também. Eu não recomendo muito, já dou esse alerta aqui, porque essas editoras que cobram do autor para publicar o livro, elas não têm o leitor como cliente final. Elas têm o autor tá, elas estão prestando um serviço para o autor, então elas vão ganhar com o dinheiro do autor e elas estão nem aí se o livro não atrair leitores, se o livro estiver amador, elas não te avisam, elas querem ter o dinheiro, elas publicam igual. Não digo todas, tá? Mas já vi muito caso assim, então eu nem recomendo. Se tá começando, o melhor a fazer é cuidar o capricho do seu livro, serviços editoriais e colocar na Amazon e trabalhar o marketing sozinho, porque hoje em dia a gente vai nas redes sociais, produz conteúdo, grava vídeos, é outra era, a gente está vivendo uma época em que a gente consegue fazer isso sozinho. No passado não existia isso. Então, sempre pensar nas oportunidades que tem hoje e abraçar essas oportunidades em vez de ficar reclamando que é difícil, que não consegue. Eu acho que não é assim. Eu acho que tem que ter essa clareza de dar um passo de cada vez também. Uma questão também, lá no teu Instagram, que é @AnaPStokes, é isso? Vai estar aqui também, enfim. Tu dá várias dicas diárias e eu acho que é legal que também tu compartilha as dificuldades, vez ou outra. Bah, isso aqui ficou complicado, mas consegui resolver daquela forma, enfim. Uh, Quem ainda não segue, por favor, que siga a Ana aí. E a pessoa que chega até ti e ela vê a oportunidade, ela vê o teu trabalho, tem a oportunidade de conhecer o teu trabalho. Quais são os cursos que tu oferece hoje, o MAP, né? E como é que funciona para quem está interessado? Quais são os diferenciais? Como é que a pessoa pode, de fato, se utilizar dos teus serviços aí para poder aprender, né? Enfim, fala um pouquinho também. Eu tenho o MAP de Criação Literária, que é um treinamento. MAP significa Método de Aceleração, de Planejamento
Método de aceleração e planejamento de criação literária, justamente porque no MAP você começa a aprender esse processo do zero, você vai passar por todas as fases do enredo e vai chegar na parte do texto. O último módulo é um módulo de escrita mesmo, que te ensina a criar cenas, desenvolver diálogo, flashback, todos os recursos que você precisa saber para começar a escrever o seu livro. Então, ele vai direto ao ponto ali. Diferente de cursos de escrita criativa, eu falo isso bastante, que escrita criativa é uma área que se estuda todos os gêneros textuais. Então, você entra num curso de escrita criativa querendo escrever um romance, você vai aprender conto, vai aprender poesia, vai aprender poesia infantil, vai aprender um monte de coisa que talvez você nem queira escrever, não tenha esse interesse. Se o seu interesse é escrever um livro, um romance, seja de que gênero for, porque romance significa narrativa longa, pode ser terror, suspense, fantasia, não importa o gênero, é interessante você ter um estudo focado. E aí, dentro do MAP, é assim que funciona. As inscrições, elas abrem algumas vezes por ano, tem uma lista de espera, os interessados podem entrar na lista de espera para serem avisados quando puderem se inscrever. Lá no meu perfil tem o link disso, para entrar na lista. E é isso, eu também tenho uma ferramenta que ajuda escritores, a incrível ferramenta do escritor, que ajuda escritores a planejar, porque tem que ter todo esse planejamento, a pesquisar, a pesquisa é muito importante também, organizar desenvolvimento de personagens, planejar a publicação, enfim, uma ferramenta bem completa para ajudar aí em todo o processo. Para a gente se encaminhar para um final também, tu também tu é mentora também, né? Então, quando a pessoa quer fazer um trabalho mais individual, mais específico, tu também trabalha nessa área, né? O teu cliente que está interessado, ele pode te acertar contigo algo nesse sentido, assim, de ser... Sim, sim. Quando a pessoa quer um acompanhamento em que a gente vai conversar sobre o enredo dela, vamos discutir ideias, eu vou orientar, vou ler o material, vou fazer esse acompanhamento, eu tenho uma mentoria também. Aí tem que entrar em contato comigo, conversar, dar uma olhada no que já foi feito, analisar, e a gente vai fazer reuniões, chamadas, e vamos seguir juntos aí nesse processo da pessoa elaborar o livro, mas ela ter esse acompanhamento individual para tirar as dúvidas quando precisar, entender esse processo diretamente, ver se suas ideias estão funcionando ou não, ter alguém para olhar o texto, deixar comentários, ajudar a melhorar. Eu faço esse serviço também. Show de bola. Pessoal, para a gente se encaminhar para um final, quero dar um abraço aí pro Thiago, que nos conectou, né? Que é o teu cunhado, para Carla também. Os pais da Ana estão aqui também. Então, agradecer a todos aí. Espero que tenham gostado desse episódio. Se pudéssemos, ficaríamos aqui 5 horas, porque tem muito assunto legal nessa área, né, Ana? Mas acho que nessa 1 hora vocês puderam conhecer um pouquinho da Ana e também alguns detalhes a mais. E fica com as considerações finais aí, Ana. Obrigado por ter vindo. É isso. Quem quer escrever um livro, que está assistindo, se você não me seguir lá no Instagram, eu não tenho como te ajudar. Então, acompanhe lá os posts. Tem muito conteúdo para ajudar a melhorar esse processo, a entender como isso funciona. É isso. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E semana que vem temos novo episódio aí. Valeu!